O império de Solo Leveling parecia imparável. De web novel a manhwa, de anime a jogo, a franquia virou um fenômeno global. Mas no meio desse crescimento alucinante, uma bomba explodiu. Solo Leveling Ragnarok, a sequência oficial foi encerrada de forma repentina. Isso mesmo que você escutou. Depois de menos de um ano de serialização, o que prometia ser a continuação definitiva da história de Sung Ji-woo e seu filho Sung Soo-ho chegou ao fim, mas sem conclusão real. E a pergunta que não quer calar, mas por quê? Ragnarok era mais do que um spin-off, era uma tentativa clara de preencher buracos narrativos deixados pela obra original. Uma chance de consertar erros, expandir o universo, dar continuidade ao legado. Mas e o que os fãs receberam? 375 capítulos e um final que parece mais um rascunho interrompido do que um encerramento digno. Nada de respostas, arcos largados no meio do caminho e a sensação de que alguém puxou a tomada no meio da festa. O autor Dou veio ao público com palavras bonitas, agradecendo o apoio, falando em pressão, em responsabilidade e também respeito ao legado de Shugong. Disse que não se via como criador, mas como uma espécie de guardião, né, entre aspas. Bonito, não é? Mas a verdade é que milhares de leitores se sentiram traídos. O projeto era promissor e o potencial era gigante, mas o desfecho para muitos beirou o desprezo. A confusão aumentou. Segundo comunicados oficiais da Kakao Entertainment, com especulações de que tudo era erro de tradução ou desinformação, os sons ficaram no escuro. E no meio desse apagão, a frustração tomou conta. Ragnarok era justamente começando a aprofundar temas importantes e a desenvolver um novo protagonista. A promessa de um épico multigeracional virou, na verdade, silêncio. Mas calma, parece que aí vem um plot twist institucional. Segundo insiders como o perfil @sololevelingguy e as declarações vagas lá de Kakao, isso não seria o fim, mas apenas o fim de um capítulo. Só faltou dizer, fiquem calmos fãs, o marketing continua vivo. É o velho truque da indústria. Ele encerra o produto, joga migalhas de esperança e espera a onda passar. Enquanto isso, projetos paralelos como anime e game continuam gerando receita, mas e o enredo? Ah, esse que esperem. A tal mensagem de encerramento, né, entre aspas, de Dou, diz que Ragnarok foi concluído, mas o universo de Solo Leveling continuará vivo. Soa mais como uma promessa ensaiada do que uma certeza criativa. A verdade é que encerraram a história sem aviso, sem justiça com os leitores e sem o cuidado que a obra merecia. E o mundo de Solo Leveling ainda pode voltar ao arco de Soo-ho? Talvez. Mas quando? Como? E em qual formato? Isso ninguém sabe. O que sabemos é que o fandom foi deixado no vácuo mais uma vez. Então fica o alerta. Quando o hype está grande demais, o silêncio no fim costuma gritar bastante alto. Se bem que, como a gente sabe, Ragnarok simplesmente acabou. Mas calma. Ou melhor, não se acalme ainda. Por enquanto, os fãs ainda estão tentando digerir o final abrupto da continuação de Solo Leveling, sendo que a indústria do entretenimento já esfrega as mãos com a próxima leva de produtos da franquia. Sim, o universo de Solo Leveling continua, mas será mesmo por amor à história ou só ao lucro? Nas próprias palavras, abre aspas, embora a conclusão de Solo Leveling Ragnarok tenha parecido abrupta, ela não foi tratada como algo descartável, fecha aspas. Mas vamos aos fatos. O encerramento de Ragnarok pegou os fãs de surpresa, deixou perguntas no ar, arcos inacabados e um gosto amargo, mas convenientemente esse fim agridoce, né, entre aspas, coincidiu com o início de uma avalanche de novos projetos, seja a segunda temporada do anime, rumores de uma terceira temporada, adaptação em live action coreana, como falamos aqui no nosso canal Geek, vou deixar até o link aqui na descrição desse vídeo, como também games, show de patinação no gelo, sim, é sério, e até plano para drama. A Kakao Entertainment não perdeu tempo e você ainda tentando entender o que aconteceu com Soo-ho. É muita coisa, não é? E não, isso não é a teoria da conspiração. Está no próprio relatório de Kakao, o plano de expansão infinita da franquia. Soa épico? Claro, mas também soa como o típico discurso de conglomerado que trocou o coração da história por uma planilha de Excel, sendo que nas palavras dele, o próprio relatório do Kakao afirmou que Ragnarok é apenas o começo e que o IP tem uma expansão infinita planejada para o futuro. E a versão americana lá do live action? Simplesmente evaporou. Mas agora, do nada, aparece uma versão sul-coreana com roteiro em andamento e a supervisão criativa. E a gente finge que esqueceu o silêncio de anos atrás, não é? E o mal lá de Ragnarok? Prometem que vai consertar os erros da novel original. Traduzindo, vou tentar vender a mesma história de novo, só que mais redondinha, né, entre aspas, e talvez com nova linha de action figure junto. Porque, claro, narrativa agora é só mais uma engrenagem na máquina de monetização e sim,
O mundo de Solo Leveling continua vivo, mas o que precisa ser dito e que ninguém diz é que essa sobrevivência pode estar menos ligada à paixão dos criadores e mais à fome do mercado. Dou por ter dito que ele continua vivo, mas a pergunta é, ele quem? Jin-Woo? Sun-Ho? Ou o capital que mantém tudo girando? No final das contas, esse adeus por enquanto soa mais como um até o próximo produto. Solo Leveling virou uma franquia, virou IP, virou commodity. Enquanto isso, a história que os fãs amam vai sendo recortada, remendada e revivida de formas cada vez mais comerciais. Fique atento, nem tudo que continua vivo realmente está respirando. E mudando um pouco de assunto, você soube que um novo filme lá de Dragon Ball teria vazado em um documento lá da Toei? Não soube? Eu conto mais sobre isso nesse vídeo que aparecer em sua tela. Então clique nele e fique bem informado, beleza, Geek? Valeu!